caminho, a verdade ao alcance. Graça e paz. Sejam bem-vindos à continuidade da nossa disciplina de Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Você já me conhece, eu sou o professor e tutor deste curso, Fabrício Cardoso, e estamos aqui para dar andamento ao conhecimento acerca do Espírito Santo. Então, lhe convido a nos acompanhar no nosso slide para revisarmos o que falamos acerca da aula anterior. Acompanhe comigo na tela. Na aula anterior, nós falamos sobre Deus e Jesus operam através do Espírito Santo. Entendemos que o Espírito Santo é o agente ação de Deus na terra. Após a morte e ressurreição, de Jesus e a sua ascensão, ou seja, o seu retorno aos céus, ao seu local de autoridade, conquistado através da sua morte na cruz, Jesus, através do poder de Deus, enviou o Espírito Santo sobre nós. E esta ação, ela já tinha sido profetizada lá em Joel 2:28, como nós vimos na aula anterior, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então é o grande ponto, de que nós falamos na aula passada, o derramamento, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi derramado, naquele ato de Pentecoste. Então, Joel fala sobre o evento de Pentecoste, ali no período ali com os apóstolos. E quando Pedro fala, ele fala do derramamento do Espírito. Então, isso quer dizer que haveria uma continuidade. A indicação do texto mostra continuidade. Então, o Espírito, antes ele vinha sobre pessoas selecionadas, sobre situações específicas, Então, antes, da obra de Jesus Cristo, da obra da cruz, após a obra da cruz concluída, a obra da cruz foi concluída, grave bem isso, é muito importante essa concepção. Então, Jesus, ele derrama, através do poder de Deus, o Espírito Santo. Então, vem sobre toda a carne. E haveria um derramar constante, o que nós poderemos dizer que, dentro da nossa linguagem hoje cristã, nós podemos falar sobre avivamentos, Então, seriam porções do Espírito que seriam derramadas, na continuidade, da trajetória do cristianismo e da Igreja de Cristo na Terra. Nós tivemos recente aqui com a professora Heloísa a disciplina de História da Igreja, onde vocês puderam ver, desde o evento de Pentecoste, no decorrer do avançar dos anos, no período do feudalismo, o período do renascentismo, com a vinda da reforma protestante, depois o movimento das igrejas históricas surgindo, depois as grandes cruzadas evangelísticas, o surgimento de avivamentos espalhados por locais específicos e que espalhou para todo o mundo e que fez com que o evangelho fosse propagado pelos quatro cantos do mundo. Então, em toda essa trajetória, nós podemos ver que houve o derramamento de porções do Espírito para realizar determinado avanço sobre a igreja na Terra. Então, esse foi o conceito que nós trabalhamos na aula anterior e vamos agora partir para o assunto da nossa aula de hoje, certo? Acompanhe comigo na tela. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia usa o pronome pessoal quando faz referência ao Espírito Santo, O texto referência é o texto de João 16:8. E eu vou lhe convidar para que você abra comigo esse texto, João 16:8. Você pode dar uma pausa aí no vídeo, procurar aí rapidinho, tá muito fácil encontrar o Evangelho de João no Novo Testamento,
mas eu já vou transformar para você aqui na tela, para que você acompanhe junto comigo a leitura. E diz assim a palavra do Senhor em João 16:8. E quando ele vier, preste atenção, ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então veja bem, quando o texto aqui descreve, né, o pronome ele, né, o pronome ele é utilizado para substituir o substantivo. E esse substantivo ele é sempre relacionado a uma pessoa, a alguma pessoa. Então, quando faz a indicação de que ele, quando ele vier, né, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Então, quando se refere a ele, está se referindo a uma pessoa. Então, eu quero aqui deixar claro para você uma característica muito importante acerca do Espírito Santo. Muitas pessoas elas têm entendimentos inadequados acerca de quem é Deus, como que ele age e quem é o Espírito Santo. Nós vemos até religiões que nós poderíamos até citar como seitas, onde eles reconhecem a existência de Jesus e do Espírito Santo e fazem as suas definições sobre o que é o Espírito Santo de Deus. Então, diferente de como algumas pessoas acreditam, e às vezes até de maneira herética é pregado por algumas pessoas, o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma energia, como alguns dizem, né? O Espírito Santo, ele não é somente uma força, né? Não é só um poder, né? O Espírito Santo, como alguns designam um vento, existem pessoas que relacionam ao poder do vento, né? A uma tempestade, a uma força da natureza está relacionado ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não é só um vento, né? O Espírito Santo ele não é uma energia como algumas vertentes tendem a acreditar, né? Não é simplesmente uma força cósmica, né? O Espírito Santo ele também não é um estado emocional, ele não é um estado de estímulos de hormônio, de arrepio, né? Quando a pessoa está ali em um estado de êxtase, né? De contato com a espiritualidade, com o desprendimento das coisas naturais. Então, ele não, isso aqui que é o Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? Na pessoa de Deus. Precisamos ter isso bem definido, que Deus Pai é Deus Criador, nós acreditamos na Santíssima Trindade, na Tríade Santa. Então, Deus Pai, Deus Criador, né? E que criou Jesus, certo? Jesus, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, o Verbo e a Palavra. E o Espírito Santo é o agente de ação de Deus sobre a terra. Então, Deus está no local celestial, Jesus está numa posição de autoridade à sua direita, e o Espírito Santo, que é o representante, que é o paracleto, que é o ajudador, que é o consolador, que está sobre a terra. E ele habita em corpos, habita em templos. E esses corpos, esses templos, somos nós. Nós somos dotados da tricotomia humana. Vocês aprenderam aqui com o professor Murilo na disciplina da Trindade Santa, da Santíssima Trindade. Então, nós entendemos que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, nós possuímos, né, um corpo e esse corpo ele é habitado por um espírito. E esse espírito ele pode ser proveniente de Deus, como ele pode ser proveniente do maligno. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é energia, não é uma força. E nós vamos falar um pouco aqui agora sobre atributos do Espírito Santo, né? E um dos atributos do Espírito Santo aqui que nós destacamos é a questão de que ele tem vontade.
né? Nós temos evidência sobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. E eu vou abrir para você aqui na tela. E diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nesta situação, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele estava tratando determinada situação na igreja, é uma carta de exortação, onde os irmãos eles estavam supervalorizando pessoas que manifestavam certos tipos de dons. Então, eles destacavam aqueles que, por exemplo, falavam e possuíam o dom de falar em línguas e menosprezavam aquelas outras pessoas que tinham, né, dons diferentes. Então, ele gera um ensino sobre essa questão de que nós, como igreja, não poderemos desvalorizar e desmerecer os dons de bastidores, poderemos assim dizer, aqueles dons que são extremamente importantes para a manutenção da Igreja de Cristo na Terra, mas às vezes não há tanta visibilidade, não há tanto reconhecimento dentro desses dons. E explicando ali para os irmãos, trazendo a justificativa sobre isso para os irmãos, ele chega a essa conclusão que ele diz assim, que o Espírito, né, é um só. Então o Espírito que dá o dom de línguas, que dá o dom de profecia, que dá o dom, né, da sabedoria, ele é o mesmo. Porém, ele é quem decide. Ele tem vontade própria. Ele identifica a vontade do Senhor, a vontade de Deus sobre o que deve ser estabelecido como ação na terra e executa. Então, ele tem vontade própria. Então, o Espírito de Deus, ele não está submetido às movimentações humanas. Então, era isso que Paulo queria dizer, que ele é quem decide, ele é quem dá dons. Então, se uma pessoa tem um dom de destaque, foi Deus quem deu. Se ela tem um dom que é um dom de bastidores, que talvez não está no púlpito, não está em evidência, foi Deus também. Então, se os dois são provenientes de Deus, eu não posso menosprezar, porque eu não posso exaltar um certo tipo de dom que está na minha convicção, no meu entendimento, e menosprezar outro. Porque o Espírito de Deus, ele tem vontade própria, ele tem autonomia, ele não está submisso e submetido a ninguém. Segundo ponto, ele tem conhecimento. Nós encontramos essa evidência lá em 1 Coríntios 2,11. Então, ele é a fonte de todo conhecimento, de todo entendimento. Ele é onisciente. Terceiro ponto, ele tem sentimento. Essa evidência está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Nós vamos abrir esse versículo aqui para nós analisarmos mais a fundo sobre essa característica. Acompanhe comigo na tela. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui, quando Paulo escreve a Éfeso, ele vai falar sobre algumas condutas inadequadas que as pessoas poderiam cometer, como, por exemplo, a questão da mentira. E que isso seria uma controvérsia para aquela pessoa que possui o Espírito Santo. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, ela se apresenta como cristão, ela diz que ela é representante de Cristo, ela diz que tem o Espírito Santo, mas ela é pega na mentira. Ela manifesta a postura da mentira. Então a Bíblia vai dizer que condutas como essa entristecem o Espírito Santo, né? Então nós temos a evidência através desse texto que o Espírito Santo ele tem sentimento, né? Ele se entristece mediante um templo onde ele é morada, onde ele habita, comete um pecado, como por exemplo da mentira, que entristece a ele. Então, se temos o Espírito Santo, precisamos ter uma vida e uma conduta condizente com a ação do seu Espírito. E o Espírito Santo é um espírito de verdade e não um espírito de mentira, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. E
a mentira não pode habitar em nós. A mentira não pode fazer parte da nossa boca. Ele ama. Ele é a fonte do amor, né? A evidência disso está lá em Romanos 15:30. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, ele é fonte de amor. Ele tem o amor em sua característica, em sua natureza. Falaremos agora, né? Nós dissertamos um pouco sobre os atributos, né? As qualidades acerca do Espírito Santo. Ele tem vontade própria, entendemos isso. Ele distribui dons como ele quer. Ele tem conhecimento, ele é a fonte de todo conhecimento. Ele tem sentimento, ele não quer que você viva uma vida de pecado, porque uma vida de pecado vai entristecê-lo e afastar ele da morada dele sobre a sua vida. E ele ama, ele é a fonte do amor. Então agora nós falaremos um pouco também sobre atividades pessoais do Espírito Santo. Questões que ele, como uma pessoa, já que ele é uma pessoa, ele se manifesta através dessas características pessoais. E uma delas é que ele nos ensinará, né? Ele vos ensinará todas as coisas. A evidência está lá em João, capítulo de número 14, versículo 26. Acompanhe comigo na tela. Mas aquele Consolador, né? Aquele Paracletos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos. Jesus ele passou um período, né, trazendo ensinamento sobre os seus discípulos. E ele, dialogando com os discípulos, orientando os discípulos, ele falou assim, ó, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem apoio, sem ajuda. Vocês terão um Consolador, vocês terão um Espírito Santo, que será o meu representante, que continuará ensinando vocês. E vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas. Ou seja, ele vai fazer lembrar porque ele ensinou. Isso são palavras de Jesus para aquela pessoa. Como nós não tivemos a oportunidade de ouvir do próprio Jesus, então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Então, através do Espírito Santo, quando nós lemos, quando nós aprendemos, né? Quando nós ouvimos de um servo, quando nós nos aprofundamos no estudo pessoal, a palavra vai nos dizer que ele nos ensinará, ele irá trazer discernimento sobre a sua palavra para a nossa vida. E ele vai nos fazer lembrar em quais condições, principalmente quando você for pregar o evangelho. Então, primeiro você estuda, você aprende com um professor, com um pregador, você tem a dedicação, né, de estudar a palavra. Então, o Espírito ele vai te auxiliar no entendimento e na interpretação da palavra. E quando você for replicar essa palavra, for passar essa palavra à frente, ele vai te fazer lembrar. Porém, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você realmente estudou. Deus faz milagres, ele opera através do Espírito Santo. Ele não vai fazer mágica, ele não vai chegar e botar um conhecimento que você nunca teve acesso, que você nunca ouviu, que você nunca estudou na sua mente. Então, é necessário dispor esforço e dedicação e muito esmero no estudo da palavra para que, através dessa mensagem que nos alcança, ele possa nos convencer através do seu Espírito do juízo, do pecado, da justiça, nos ensinando e nos fazendo lembrar quando nós formos atuar. Ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Abra comigo aí esse versículo ou acompanhe comigo na tela a leitura. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele fala, né, ele traz
esse conceito para a igreja de Corinto, quando ele diz assim, mas nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As pessoas, quando receberam a mensagem de Paulo, elas ficaram impactadas pela forma como ele ensinou, como que ele alcançou as pessoas, como ele era usado por Deus. E o que ele fala para os irmãos, se vocês forem ver a origem desse capítulo, ele retira toda a possibilidade de exaltação e de glória vir para ele. Porque o mérito não é dele. O mérito não é da sabedoria humana, não é da força humana. O mérito é do poder de Deus. É o Espírito de Deus que penetra todas as coisas. É o Espírito de Deus que possui todo o conhecimento. Que possui todo o conhecimento da eternidade. Desde o que era antes do princípio até o último dia. O Espírito Santo é quem possui o conhecimento. O mérito é dele, a glória é dele. É ele que penetra todas as coisas, as profundezas. Né? Ele chega a citar nos versículos anteriores, Isaías 64, quando Isaías fala que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quem é que consegue trazer todos esses mistérios? Quem consegue revelar esses mistérios? Quem consegue chegar a esse nível de profundeza? Somente o Espírito Santo, que tem esse poder, que consegue. Então, ele penetra todas as coisas, né? Os mistérios de Deus, as profundezas de Deus. E Paulo, ele fala isso para os irmãos de Corinto. Ele diz assim, que eu não vim com vocês, não foi com exaltação, não foi com filosofias, não foi com ideologia, não foi com a sabedoria greco-romana, foi através da sabedoria de Deus, através do poder do Espírito Santo. Outro ponto, testifica ao nosso espírito. A evidência está lá em Romanos 8:16. Abra comigo e me acompanhe na tela. Romanos 8:16. E diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós formos analisarmos esse versículo, né? Se você for ler um pouquinho antes, nós vamos entender que o Espírito Santo testifica, né? Ele fala assim, o mesmo Espírito. De que Espírito que ele está falando? Ele está falando do Espírito de adoção, o Espírito do Abba Pai. Porque ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. O espírito de escravidão aí relacionado é aquele entendimento sobre que nós conseguiremos solução, salvação, justificação através da doutrina, através de um conjunto de regras. E a justificação não veio através das obras. Eu não quero aqui anular a obra que Deus determinou sobre a antiga aliança. Porém, o homem não conseguiu cumprir, né, os preceitos de Deus da antiga aliança. E não trazendo uma limitação ou uma alta rigidez de Deus, mas muito também por conta do posicionamento e da escolha do homem. Se nós formos olhar, analisar todo o contexto do Antigo Testamento, nós vemos Deus dando inúmeras chances a Israel, operando, manifestando, levantando libertadores, profetas, mas mesmo assim, Israel escolhia um caminho diferente daquilo que Deus estava propondo sobre eles. Então, isso também é uma permissão para indicar para Jesus, porque Deus sabia do projeto que deveria dar continuidade, né, até a eternidade. Então, o espírito de escravidão, de submissão à lei, não tem o poder de nos fazer filhos de Deus. E é através do Espírito Santo que nós recebemos esse espírito de adoção. Então, é esse mesmo espírito, o espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito, que testifica conosco, que somos filhos de Deus. Então, a marca, aquilo que evidencia
que nós somos filho de Deus, que temos a característica de Deus, é de agirmos conforme o seu Espírito, agirmos de uma maneira prudente e correta, segundo a sua palavra, não entendendo que esse mérito vem de nós ou da lei, mas sim da ação de misericórdia de Cristo, de nos receber como filho e disponibilizar o Espírito Santo sobre nós. Até porque, quando se fala do espírito de adoção de filhos, é uma forma muito impactante que Deus, em sua infinita sabedoria, através do Espírito Santo, inspirou Paulo para conduzir o diálogo com aquelas pessoas, baseado nas características culturais daquela época. Até porque a questão da paternidade, ela não era como é em nossa sociedade atual, né? Hoje nós temos o teste de DNA, que se for comprovado e evidenciado, o pai ele tem que assumir, né? Submetido a uma punição, caso ele não assuma, caso ele não arque com o sustento, né? Podendo ir até ser preso, e o Estado arcar com o sustento enquanto aquele homem estiver preso sobre, né, o seu filho, o auxílio reclusão que vem para a família. Então, no período greco-romano, as coisas não funcionavam, né, dessa forma. E eu queria trazer aqui uma figura para vocês que descreve muito como era que funcionava o processo de paternidade da época, né? Essa foto aí, essa figura, ela representa o que era chamado de atola, né? Atola era o ato de recebimento do pater familias. O pater familias era o chefe da casa. Então você pode ver aí no vídeo, né, um homem de branco, né, que está sentado numa cadeira. Esse aí ele é a figura, né, do pater familias, que era o chefe da casa. E a paternidade, ela não era reconhecida simplesmente pela questão biológica, né? Havia essa expressão, essa espécie de ato que era feito após o nascimento, onde a mãe ela chegava diante dos pés do pai e apresentava o seu filho. Esse ato era chamado de atola. Ele chegava lá para o pater familias e apresentava nesse ato de atola, que era um ato de validação de recebimento. Então, o reconhecimento da paternidade não era simplesmente por uma questão biológica, né? Era por uma percepção de autoridade, por uma percepção social. Então, ficava no caráter, como vocês podem ver aqui, né, ilustrado, ficava no caráter e no entendimento do pai de receber ou não aquela criança. Então, o reconhecimento da paternidade, né, para sustento não era algo de decisão espontânea, né, e obrigatória como é hoje. Então, aquele bebê era apresentado nos seus pés, ele verificava se ele reconhecesse a paternidade, né, que chamava de tolere liberos, né, se ele exercesse o tolere liberos, ou seja, se ele reconhecesse, né, essa paternidade, então aquele filho sim era considerado adotado por ele, ele reconhecia. Até porque havia a possibilidade dele chegar lá e dizer assim, não, eu não reconheço essa criança, não se parece comigo, não estou no dia bom, não me identifico como meu filho, não quero reconhecer, queria que fosse um menino, mas é uma menina, então não reconheço. Então, ficava sobre a escolha dele, se ele iria exercer o tolere liberos e receber aquela criança. E se ele decidisse receber, 9 dias depois, era feito o chamado de dies lustricus, que era o 9º dia, onde era feita uma cerimônia de reconhecimento formal daquela paternidade. Então, para as pessoas daquela época que eram submetidas a esse processo de paternidade, ouvir que tem um Deus todo-poderoso, capaz de fazer milagres e prodígios e que decide ser seu pai, era algo muito impactante, né? Ele não me conheceu, ele não me viu falando no ato, né? Vamos assim dizer, social, ele não me viu nascer, ele não tem nada a ver com a minha linhagem familiar, mas ele escolheu me adotar.
ele tem um espírito de adoção de filhos que fica, que está de braços abertos para me receber, para me adotar. Ele diz às igrejas, Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele fala, o Espírito Santo ele fala, ele ministra, ele não deixa as igrejas desamparadas, ele não deixa as pessoas desamparadas. Ele envia seus mensageiros, né? Ele identifica as necessidades, ele sabe aonde é que precisa chegar a mensagem, onde é que precisa ser levada a mensagem, ele prepara, desperta e conduz pessoas para enviar a sua mensagem. Ele guia os filhos de Deus, né? Um pouco do contexto que nós falamos, né, anteriormente sobre a questão da paternidade. Ele não deixa os seus filhos sem direção, ele não deixa seus filhos perdidos. Ele tem a sua palavra, ele direcionou a sua palavra e através daquilo que é ministrado e pregado, através da sua mensagem, ele orienta, ele guia os seus filhos. Nomes que expressam a natureza do Espírito Santo. Ele é santo. Romanos 1:4 é a manifestação da sua santidade, da sua pureza. Ele é o Espírito da verdade, João 16:13. Ele não é um espírito proveniente da mentira, ele não mente, ele não gera confusão, ele é o Espírito da verdade, ele é a fonte de verdade. Ele é o espírito de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele manifesta o equilíbrio. Ele não tem espaço para ódio em seu coração, mas sim amor. E ele não tem um espírito de medo, mas sim um espírito de autoridade, de poder. Ele é o espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1:17. Então, todas essas características, eles são nomes que expressam a natureza, né? A forma de agir, as características do Espírito Santo. Ele é santo, ele é fonte de verdade, ele tem poder, ele tem amor, ele tem equilíbrio, ele tem sabedoria e ele revela aquilo que é necessário para os seus. Ele é o Espírito da graça. Hebreus 10:19. Ele é a fonte da graça. Ele é o Espírito da vida. Ele opera a vida e tem poder sobre a morte. Ele é o espírito de adoção de filhos. Foi o que nós falamos, né, sobre a questão do ato de atola, do recebimento da paternidade. Então, ele dá o acesso àqueles que entendem que não vivem submetidos à lei, mas sim através da graça e da justificação, através do Espírito Santo, que permite com que você seja adotado por ele. Ele é o espírito da fé. 2 Coríntios 4:13. Então, o despertamento da fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia vai dizer também, né, isso está lá em Romanos 1:17. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quem produz a fé sobre nós é a ação do Espírito Santo, o Espírito da fé, através das Sagradas Escrituras. Quando você ouve as Sagradas Escrituras, isso produz fé sobre a sua vida. O Espírito de súplicas, né, que está lá a referência em Zacarias 12:10, que quando ele vai falar sobre o Espírito da graça e de súplicas, quando ele vai fazer referência sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Então, o espírito de socorro, o espírito que permite com que você possa clamar e receber solução, e receber, né, fortaleza, e receber resposta, é o Espírito Santo. E o espírito da promessa. A evidência sobre isso está lá em
Efésios 1:13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, que é o que traz a palavra. A palavra que gera o poder e todos os benefícios e características dos seus atributos e da sua natureza sobre a igreja. E o texto vai nos dizer que esse Espírito nos selou. Eu queria mostrar uma figura para você aqui, que fala sobre a característica do selo. Os selos eram utilizados por pessoas de autoridade da época. Pessoas que eram dotadas de autoridade. E essa autoridade, né, esse selo de autoridade, ele reconhecia a veracidade, por exemplo, de um documento. Né? Uma carta oficial, quando era enviada, ela era fechada e selada. Né? Havia uma espécie de um líquido, né, com um material, né, que gerava uma espécie de uma cola onde era esquentado e ele marcava, né, com o seu selo aquela correspondência, mostrando que ela era verídica, que ela era de uma fonte confiável, que ela era verificada e que toda pessoa que fosse receber, ela não poderia receber aquele conteúdo de maneira violada. O selo tinha que estar marcado, selado. Ou seja, o selo representa a marca. Aquele selo sobre, né, aquela selagem sobre aquele documento representava a confirmação, representava fonte segura, representava que aquele documento, que aquela ordem, que aquela palavra tinha valor. Então, quem gera valor sobre nós é o Espírito Santo. Ele gerou esse selo sobre nós, essa representação sobre nós, mostrando que você tem valor, mostrando que o pecado só nos leva à morte. E o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito da promessa, o Espírito que cumpre as promessas, que opera as promessas, ele nos selou. Ele gerou uma marca sobre nós, que confirma que nós podemos ser fiéis, que podemos ser confiáveis e que podemos, sim, receber transformação e regeneração da nossa natureza pecaminosa, mas trazendo, através do poder do Espírito Santo, salvação, transformação para a minha e para a tua vida. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida, que tenha gerado direcionamento e discernimento sobre o teu entendimento. Continue nos acompanhando, nós teremos outras aulas acerca dessa temática, desse conteúdo. E Deus continue te abençoando. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Continue nos acompanhando e muita dedicação nos estudos, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus estará lhe conduzindo, lhe ensinando e te fazendo lembrar, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, graça e paz.